Passaremos diretamente à primeira palestra prevista para o nosso evento, intitulada Tribunal de Contas, Gestão Pública para Resultados, que será ministrada pelo senhor Fabiano Vale Barros. Nosso palestrante, graduado em Administração, especialista em Organização e Métodos e também em Direito pela Universidade Vila Velha, servidor do Tribunal de Contas do nosso Estado desde 1991, no cargo efetivo de assistente técnico, atualmente ocupa o cargo de diretor-geral de secretaria. Fabiano Vale Barros. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Tribunal e os colegas do Júris TC, que com dedicação e empenho estruturaram a programação do evento. Nos brindando com temas atuais e com excelentes palestrantes. Tenho certeza que hoje haverá muita troca de conhecimento. O que me inspirou na elaboração, na apresentação do nosso tema, Tribunais de Contas, Gestão Pública para Resultados, foi uma palestra do conselheiro Valdeci Pascoal, hoje presidente da Tricom e hoje representado pelo conselheiro Carlos Anas no evento. Carlos Ana. Lá, nessa palestra, ele tratou dos desafios do controle externo em tempos de crise. E também asseverou lá que os próprios tribunais de contas não estão imunes à crise fiscal, à crise orçamentária e que nós devemos nos adequar. Assim, eu e o colega Rodrigo Lubiana, o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal, vamos compartilhar com vocês algumas ações que o Tribunal do Espírito Santo tem desenvolvido na área de gestão e de controle externo. Ressalvo que nesse curto espaço de tempo não tenho a pretensão de aprofundar debates em reforma do Estado, Estado provedor, ou daqueles que defendem uma organização burocrática, asseverando que o controle legal deve permear os meios administrativos de produção e de regulamentação, ou daqueles que são favoráveis a uma organização gerencial, que acreditam que a administração pública precisa se adequar às novas configurações sociais, adaptando o nosso regime jurídico administrativo em benefício da prestação pública com qualidade. Bom, o que encontramos geralmente como instrumentos de gestão pública na administração pública é um planejamento estratégico e um planejamento orçamentário, que compõem, de via de regra legal, uma LDO, o PPA, a LDO e uma LOA. Ocorre que no Tribunal de Contas, nós já estamos incorporando algumas ferramentas de gestão já experimentadas pela iniciativa privada, que estamos fazendo algumas adequações. De início, nós adotamos uma mudança logo de início, foi a ferramenta mais conhecida no suporte à gestão, que é o ciclo PDCA. O ciclo PCDA nos ajudou a estruturar as novas ações do órgão e também na melhor consistência na elaboração dos nossos planos. O PDCA, que diz na questão, de uma ferramenta importada, que diz da questão do planejamento, do controle, da execução, do checar, do monitorar e ajustar e volta para o planejamento, volta para a execução. Na medida em que a organização vai incorporando o planejamento na sua cultura organizacional, o PDCA ele sai quase que intuitivamente dentro dos planos, dos projetos da instituição. Um outro ferramenta é o Empowerment, que diz justamente do empoderamento. Ela trata da descentralização. Nós vamos ver nas nossas transparências seguintes que ela vai permear todas as ações do tribunal. As organizações hoje, gente, elas estão mais horizontais. As tomadas de decisões elas têm que ser mais ágeis. Isso é premente hoje, da nossa necessidade. Quem não lembra,
Então, nessa ferramenta do empoderamento, a gente vê que você cria novas atribuições para todo o corpo funcional e também exige prestações de contas. Quem não se lembra de uma expressão que tinha, era chão de fábrica. Chão de fábrica na iniciativa privada era usada muito para aqueles técnicos, aqueles operadores que conheciam bem o operacional, mas que eles não tinham oportunidade de trazer novos elementos técnicos de criação dentro da instituição, dentro da sua empresa. Aqui nós temos o nosso mapa estratégico, né, que trouxe a missão, o valor, nossos objetivos. Esse mapa estratégico usou técnicas de ambiente, de análise de ambiente interno, ambiente externo, o SWOT, né, questões de forças, fraquezas, as ameaças internas, externas, né, e oportunidades. Bom, eu costumo dizer que há pouco tempo nós sofremos, né, presidente, esse processo do desenvolvimento do mapa estratégico, até com o apoio da Fundação Dom Cabral, e eu costumava dizer, e às vezes mal interpretado, mas que criar boas estratégias é um momento de criação, de muita, né, fluidez de ideias, mas é relativamente fácil. O difícil é a gente colocar em prática esses objetivos estratégicos. Por isso, o tribunal, avançando na ferramenta, além de ficar só no estratégico, ele desdobrou os seus objetivos estratégicos em planos táticos e operacionais. Nós chamamos de plano executivo. Já há algum tempinho a gente tem feito esse plano executivo. Vocês podem reparar, estou meio de costas aqui, mas que o plano executivo, ele abrange, ele é corporativo, ele é da instituição. Então, ele é gerido de uma forma, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Inclusive, você tem aqui um projeto, que é o Cidades, que o Rodrigo vai apresentar logo em seguida. Temos um projeto aqui que é da questão do reformulação do diário eletrônico. E vários outros que abrangem todas as áreas do tribunal. Esse é um momento de registro da criação, de elaboração desse plano executivo. Reúne toda a alta gestão do tribunal, alta gerência do tribunal, né, pegando ideias que o planejamento vai consolidando, e depois esse grupo ele formata dentro das necessidades de cada setor, de cada departamento, de cada unidade administrativa, elabora um termo e apresenta à presidência e vai até o plenário do tribunal. Então a gente fica focado do presidente, ele agrega um membro, um participante gestor, a sua equipe, o prazo de entrega e o escopo desse objeto. O que ele deve entregar? Só para registrar, nesse momento, nós estamos concluindo o planejamento de 2018. O tribunal agregando a ferramenta do orçamento, que a gente vai ver mais à frente, já dentro do planejamento estratégico, dentro dos projetos. Não posso falar em projetos se eu não começar a pensar em agregar valor de orçamentário. Nós temos que inverter a lógica de elaboração do orçamento. Bom, essa aí é uma ferramenta que foi criada internamente, chama lá do banco de ideias. Esse banco de ideias, ele na verdade tem a ver com aquele empoderamento. Todo servidor do tribunal hoje tem uma ferramenta que ele pode sugerir um projeto para a sua área, ou para o tribunal. Isso é encaminhado para o escritório de gerenciamento de projetos e entra para aquele sistema do workshop de planejamento. Um deles, por exemplo, é o que tinha dito lá, o projeto de reformulação do diário eletrônico. Foi proposto pelo colega Leonardo, da assessoria de comunicação. Nos gerou mais qualidade nas nossas decisões, publicações, nossas decisões, e o custo abaixou bastante. Esse sistema, esse modelo da nova gestão pública, ele nos dá, assim, a oportunidade de rever os negócios, o negócio de cada área, né? Como que a gente pode melhorar o negócio de cada área dessa.
Aqui, só representando o PMO, que é chamado na iniciativa privada, né, o Project Management Office, que é o escritório de gerenciamento de projetos, aonde planeja agrega todas as ideias, né, incorpora isso dentro da administração, prioriza e opera isso dentro do Tribunal de Contas. O interessante do escritório é que ele tem uma função muito importante também, que é de elaborar os indicadores. Se não existe gerência, se a gente não consegue medir. Isso foi dito por Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, não foi por mim. Então, eu tenho que começar a medir. Se eu tenho a medição, eu começo a ter respostas de produção, de capacidade de execução daqueles projetos. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto, um indicador daquele plano executivo, que tratou de verificar o nosso percentual de capacidade daquilo que eu planejo de projeto para aquilo que eu consigo realmente entregar. O sucesso do projeto está em eu medi-lo. Se eu elaborar lá 50 projetos e entregar 10, não vamos ter sucesso no planejamento. A gente tem que começar a ter as medições para poder ter as boas entregas e ter bons resultados. Esse é um momento que eu entendo como um dos mais importantes. Trata de a demonstração do comprometimento da presidência com o planejamento. A gente tem uma programação já definida anual, são bimestrais com o presidente, onde cada gestor daqueles projetos instituídos apresenta ao presidente, dizem que fase que está, medidas podem ser tomadas de agilizar a entrega do projeto, uma contratação, uma autorização. Então, isso já é uma dinâmica dentro do Tribunal de Contas. Bom, aqui tem o calendário de reuniões. Então, ia pedir aos senhores até que no dia 4 de outubro e 6 de dezembro não agendassem reuniões com o presidente, que está comprometido com o planejamento nessas duas agendas aí, né? O senhor está lá com nós lá. Existe um estudo interessante que trata do progresso da instituição. Ela diz que ele só é alcançado por meio da inovação, representada por uma palavra em inglês chamada TRIP, que fala do trust, confiança, risco, inovação, progresso. No tribunal, temos percebido a confiança da presidência no desempenho dos gestores e que a organização está apta a assumir riscos mensuráveis, o que tem possibilitado essa inovação implantada na nossa instituição. Na implantação do modelo, tem um case, presidente, foi muito que nos marcou na época. Uma área nos solicitou que a gente incluísse um novo projeto no curso do plano executivo de 16. E a gente pediu para ele no outro dia, levantei o plano executivo com as fases, com os recursos humanos e financeiros já empreendidos, e que o movimento ali, e esse projeto não tinha sinergia com os outros, não você encaixa, sem problema, mas ele não tinha. E mostramos para ele que dinheiro ia ser desperdiçado. E foi simples, eu abri a planilha dos projetos, falei, amigo, qual que você quer tirar? Aí ele topou deixar para 2017. Esse projeto está em execução 2017. Então, o planejamento ele dá essa consistência de você preservar o recurso que você está usando. Porque ideias tem muitas, então a gente tem que tomar cuidado na hora de estar incorporando no curso do desenvolvimento de um planejamento. A gente adotou a visão do orçamento como peça de gestão. O orçamento, esse é um modelo de um orçamento da iniciativa privada matricial. Na verdade, a gente pegou os conceitos de pacote de despesas, agregamos nos setores, onde a gente viu que teria função de executar cota parte do orçamento. Foi uma nova roupagem que a gente tirou daquele orçamento legal e a gente fez uma roupa nova ali mesmo. Então, cada gestor agora é responsável pelo seu orçamento e ele minimiza os riscos de inflacionários, inflacionar o próprio orçamento e o custo da instituição. Só para vocês terem um exemplo, essa é a carinha de um orçamento público normal.
onde você tem ali material de consumo, despesas com empresas de pessoa física, pessoa jurídica, aí os milhões estão agregados nesse elemento. Vai para a aprovação do presidente, eu quando cheguei, não entendo disso, eu não consigo entender. Eu consigo entender essa carinha aqui, ó. Quanto que cada setor tem para gastar. E ele tem, meu amigo, tá aí o seu orçamento. O que você tem de planejamento de entrega para a gente? Então, começou muito. Como que nós fizemos isso? Essa parte a gente precisou instituir ou elaborar um sistema de governança e orçamento. Fizemos uma norma simples. De base da sustentação do sistema, nós criamos duas câmaras. Uma Câmara Permanente de Funcionamento no Tribunal, que chama CPDO, da Câmara das Diretrizes, da Política e Diretrizes Orçamentárias, que ela tem uma missão mais, como o nome já diz, né, de verificar as diretrizes, análises macroeconômicas, olhar o painel de controle que o próprio tribunal produz, né, da execução dos orçamentos, e uma dos gestores orçamentários, que são os que são os gerentes desses setores. Cada passei aqui, né? Cada setinha dessa é uma... Rapaz, foi lá para o final esse negócio. Cada setinha dessa é um setor dentro do tribunal. Aqui está a Câmara, uma reunião da Câmara, de Política e Diretrizes Orçamentárias. Ela acompanha a execução e é responsável por consolidar o orçamento e fazer a proposta do orçamento do ano seguinte. O interessante é que ela não fez parte da estrutura organizacional formal. Ela tem uma instituição, mas ela funciona paralela à instituição. Não precisamos mexer em lei, em norma, para mudar a estrutura, nem no regimento do tribunal. Bom, esse modelo propiciou uma especialização focada em cada setor da sua atividade fim. O que a gente encontrava era muito assim, uma assessoria de comunicação, comprando o holofote do dia do Outubro Rosa, que a gente queria dominar o tribunal. Não faz sentido. Eles não têm que entender de holofote, mas isso ocorria. Então, essas reuniões da Câmara, olha, eu não tenho que entender disso, não tem não. Cadê o seu saber? Foi os pacotes que nós fomos criando. Tá? A dinâmica desse sistema de governança do orçamento instigou a equipe a repensar o modelo de negócio. Vou trazer dois exemplos rápidos aqui, presidente. Eu sei que o Rodrigo está apavorado ali no horário dele, mas a gente está indo bem. Olha só, podemos aplicar também o que a gente chama do orçamento base zero. Isso é muito bom no núcleo de transporte, por exemplo, numa área de transporte. O governo do estado lançou um projeto muito legal que chama TaxGov, que é revendo a sua área de negócio no transporte, que vai gerar com certeza uma economia da sua frota própria de veículos do estado. Dentro da região metropolitana, ele tem um sistema que nem o Uber, que vai gerenciar daqueles servidores que vão sair se locomover dentro da região da Grande Vitória e que vai com esse sistema. Se eu não me engano também, o Ministério do Planejamento também tem esse sistema lá em Brasília lá. Outro exemplo muito legal foi uma visão de negócio de TI. Existia um projeto há anos do tribunal de gastar, não sei, mais de 2 milhões de reais, fora depois os custos fixos da gente manter, que chamava da sala segura, que vai dar segurança ao processamento dos dados da parte de TI. Então a gente tinha no Espírito Santo um projeto, um anel da enseada, ligando fibra ótica, super velocidade, e não fazia sentido a gente construir dentro da instituição o nosso própria sala segura, que eu tenho uma das melhores do Brasil dentro da Prodeste. Então, na medida em que você vai agregando esse pessoal na Câmara, nas reuniões, essas ideias vão surgindo. O peticionamento eletrônico é um projeto, o Eduardo Givago está aqui presente, nosso secretário das sessões lá, que também é o gestor desse projeto, ele está aqui. Ele vai gerar uma economia no contrato dos Correios. Afinal de contas, sim, o Correios tem que tomar cuidado, né? Porque o futuro deve ser outro negócio lá, porque encaminhar correspondência vai acabar. E nós vamos reduzir em 70% o nosso custo contra o contrato, porque esse peticionamento eletrônico, que é um módulo do processo de controle externo eletrônico, ele vai possibilitar nossas correspondências de notificação e no futuro, a gente pensa, né, Givago, nas notificações, nas citações também. Gente, nessa parte aqui, é muito importante uma dica de implantação que nós tivemos.
A gente começou, presidente, a analisar os vários superávites orçamentários que existiam na instituição. E fizemos 3 perguntas. Se esse superávit, que ao longo dos anos estava ocorrendo, era em razão de ganho de gestão, de resultados, se era em razão de má elaboração do orçamento, ou se era na ineficiência na execução do orçamento. Então, essas perguntas têm que ser ditas no momento disso. E a gente tem que dar transparência e tem que ser sinceros com nós mesmos, né? Conosco mesmo nesse sentido. Isso ajuda a gente a, no início, melhorar a elaboração do orçamento. E eu sei que tem questões jurídicas, legais, que a gente vai se perguntar, estou perdendo orçamento, são coisas que nós temos que resolver. Mas eu acho que, no meu sentir, são entraves burocráticos que tiram o ganho de gestão. Nós estamos tentando superar isso lá, com bastante contato com o executivo também. Bom, aqui uma reunião da Câmara dos Gestores, uma coisa muito legal, você no meio do ano a gente já consegue identificar que não cumpre o seu orçamento, subestimei o meu orçamento. Ele já coloca numa mesa da Câmara e esse ano, por exemplo, nós estamos contratando um projeto na Escola de Contas em razão de orçamento de outro setor que disse que não ia fazer. Não é mais no final do ano, que não dá tempo de você contratar. Quem conhece bem o processo administrativo, né? Não dá tempo. Então, essa dinâmica também surgiu nesse projeto, nesse modelo de gestão pública para resultados. Segregamos também o nosso plano de investimentos. O plano de investimento, ele prioriza ações de obras no órgão, manutenção da estrutura, e elaboramos para ele 4 critérios: acessibilidade, risco, impacto orçamentário, capacidade de execução. Estamos reformulando várias questões de acessibilidade no órgão, até por exigência legal, utilização federal. E vocês podem reparar que o telhado, ele está nesse momento sendo contratado por uma questão do risco de necessidade da mudança do telhado. E aí, em conversas, a gente aprovou no orçamento ainda desse ano um projeto de autossuficiência energética e captação de água no tribunal. Queremos ser o primeiro órgão público autossuficiente em energia. Vamos colocar placas esse projeto já prevê a colocação de placas fotovoltaicas. É um desafio, mas, né, presidente, como a gente está junto nesses desafios aí, com o conselho todo, a gente tem, assim, tudo estruturado para que no ano que vem a gente possa avançar na questão da autossuficiência energética no órgão. É um investimento que isso justifica. Pelos nossos cálculos, ele se paga em 4 ou 5 anos. Tá? Gente, não faria sentido a gente falar de algumas ferramentas que a gente está incorporando se a gente não mostrasse um pouquinho de resultado. Então, olha só, a primeira coisa que nós chegamos, o planejamento estratégico. Então, nós temos os objetivos, aqui a gente passa a fazer controle da medição dos indicadores, né? E os objetivos estratégicos são os meios para alcançar a nossa missão. Então, temos que medi-los. Se cada projeto do plano executivo está alinhado a um objetivo estratégico, cada entrega melhora o nosso desempenho e estamos alcançando a nossa missão. Por falar em missão, digo agora a nossa missão: gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. Estamos convictos que vamos alcançar, nós temos um plano estratégico de 5 anos até 2020, mas que devagarinho a gente vai se justificar. O tempo está passando, eu acho que a gente tem que, acredito nessas mudanças, e eu acho que a gente tem que realmente mostrar resultados para a nossa sociedade. Esse é um comparativo do orçamento. Aqui tem uma coisa muito interessante. A gente começou a comparar já com aquele método de setorial, orçamento 16 e 17. E no Espírito Santo aconteceu uma coisa muito legal, muito bacana, de esforço do Executivo, junto com todos chefes de poderes e órgãos que detêm orçamento próprio. De 2016 para 2017, houve uma redução de 8% no orçamento de todos os órgãos, poderes do Espírito Santo. E isso, óbvio, impactou a cada um deles.
Esse modelo de gestão nos ajudou a passar de uma forma, eu vou dizer, tranquila, mas com muita segurança, e a gente não precisou de toda aquela história da União, de formar teto, de alteração constitucional. Então houve um acordo, houve um trabalho muito intenso do Executivo e da colaboração de todos os chefes de poderes de órgãos que detêm cota parte do orçamento do Espírito Santo. Esse modelo nos ajudou a gente passar bem por essa fase aí de menos 8%, que representou um valor substancial no nosso orçamento. Essa é uma planilha, esse é um relatório que vai para o presidente todo mês. Aqui o PMO agindo, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, que criou um indicador de acompanhamento. Ele nos diz a nossa capacidade de produção, né, dos planos, a nossa execução do orçamento. Nós vamos ver aqui que nós estamos em julho, está no finalzinho aqui, em julho, e já executamos 50% do nosso orçamento. Mas a gente pode ver que tem setores que não estão com percentual bom. Então esses setores são convidados, a gente conversa com eles, né, e vê o que pode, qual o entrave que está acontecendo. Pode ser processual, pode ser de um outro setor. Então a gente descobre, ou pode ser que ele tenha exagerado naquele ano. A gente está numa aprendizagem também no modelo, tá? Mas aí está um primeiro indicador que o presidente, com uma folhinha, ele acompanha o orçamento do tribunal. Um outro indicador, que é em razão desse, é a questão nós queremos um indicador de acompanhamento da aquisição. Estou com 5 minutos, estou terminando, gente. Indica o prazo de entrega da contratação do bens e serviços por cada tipo de processo, né, de pregão, licitação ou inexigibilidade, e a gente acompanha esse prazo para melhorar a dinâmica da elaboração. Acompanhando esse, teve uma ferramenta, não sei se é uma ferramenta, um novo instituto que a gente até criou lá, que foi aprovado pelos conselheiros, quando agora da aprovação do orçamento. Chama do nível de acordo de execução. Esse nível, ele acaba se construindo por uma lógica. A gente tem uma fase do processo que vai para um setor para dizer se tinha oportunidade e conveniência na contratação. Ora, se eu tenho um modelo que os conselheiros conhecem, né, que a alta gestão, a alta direção conhece, que eu vou trazer os bens tais, né, para aquisição de bens e serviços, descrito por despesas, que agrega aquele valor para o setor, o que o gestor agora tem que fazer, naquelas atribuições de novas responsabilidades, ele agrega a responsabilidade de execução orçamentária dentro da sua atividade ou do seu setor. Então, amigo, 100% do orçamento, você tem que executá-lo. Óbvio, a gente fez as ressalvas de remanejamento e em intercorrências, no caso de um agravamento de crise, alguma coisa que o presidente pode chegar, fazer por setor, olha, menos 10% do orçamento, que a gente tem uma nova concepção para isso. Ou então, num orçamento geral, ele só abaixa uma norma e a gente contingencia a execução do orçamento. Bom, tem desafios? Tem desafios, tem bastante desafios. Vou só elencar algum deles aqui para concluir a nossa palestra. Precificar os planos, os projetos do plano executivo. Ele é importante, ele consolida, ele dá consistência a esse novo modelo de gestão pública. Porque eu sabendo quanto custa o projeto, não vai ser à toa que eu vou tirar aquele projeto da pauta. Eu tenho que ter uma justificativa muito boa. Avaliar o impacto da Previdência na gestão do aporte. Trata daquela folha complementar dos aposentados e pensionistas, em que o tribunal adotou por criar uma comissão e internamente a gente enfrentar a nossa realidade. O que está acontecendo com o Tribunal de Contas? Por que a minha folha precisa ser suplementada? Então a gente quer diagnosticar e quer conhecer a razão do tribunal ter um valor de 2/3 de suplementação no nosso interno lá. E dois desafios que estão sendo uma contribuição da Fundação Dom Cabral, que é implantar um programa de incentivo à produtividade. A gente quer a questão de uma produtividade de entrega de resultado do servidor e motivar os servidores que participam do desenvolvimento de projetos. No meu entendimento, essa relação essa base se sustenta num tripé. Você tem os planos executivos, os projetos definidos, você tem as entregas, os resultados, mas você tem que ter uma motivação dos gestores que fazem o plus dentro daquele projeto. Então a gente está criando também um mecanismo de agregar essa questão de uma motivação ao servidor que participa dos projetos. E elaborar o plano de aquisições,
que eu entendo que vai melhorar bastante ainda a nossa execução orçamentária. Deixo para o final uma frase de 2 estudiosos da administração pública francesa. Ele diz o seguinte: um projeto consiste num problema cuja solução é programada. Gente, muito obrigado e um bom evento para todos, tá?